Vamos falar sobre o profeta Ezequiel, tá, gente? Princépio Pinto. Gente, sobre o profeta Ezequiel é um tema, assim, bem extenso, mas eu vou, claro, condensar aqui para vocês, porque tem livros de Ezequiel, tá, gente? Tem livros e mais livros de muitos profetas. E, inclusive, eu tenho um aqui na minha casa, né? Que eu li até, não li todo ainda, li um bom pedaço dele. E quero trazer para vocês um pouco, pelo menos, né, para vocês entenderem quem foi Ezequiel, o que ele ajudou, o que ele contribuiu para a Bíblia, tá? Então vamos lá. Ezequiel. O livro de Ezequiel, tá, gente? O livro contém as profecias divinamente inspiradas do profeta com o mesmo nome. Essas profecias consistem em oráculos na primeira pessoa, dando ao leitor a sensação de acesso às memórias particulares de Ezequiel. Escrito primariamente para os exilados na Babilônia, as profecias enfatizam de maneira uniforme o julgamento de pecados e a promessa de esperança e salvação. Então, assim, o que ele mais pregava no livro dele, gente, o que ele mais falava era... Ezequiel foi um profeta que Deus levantou, gente, para que trouxesse esperança para o povo, né? Para o povo judeu. Então, assim, vamos lá. Melhor aqui, depois a gente comenta alguma coisinha. Contexto histórico, né, gente? Autor. A razão suficiente para sustentar que o profeta Ezequiel compôs o livro de Ezequiel na Babilônia. A obra revela uma tal homogeneidade e coerência literária que é razoável concluir que todo o trabalho editorial foi realizado por uma única pessoa, o próprio profeta. Segundo o livro que eu tenho, gente, foi por mão dele mesmo. Ele era muito detalhista, gente. Muito detalhista. Ele contava muito parte por parte, muito detalhe. A inclusão de datas históricas no início de muitos oráculos e profecias em Ezequiel é outro importante fator unificador. O livro é um dos mais cronologicamente ordenados da Bíblia. Em 13 ocasiões, uma passagem é introduzida por uma indicação do tempo. O ponto comum de orientação para as datas fornecidas em Ezequiel é o exílio do rei Joaquim de Judá, em 598 a 597 a.C. Ezequiel é um profeta do Antigo Testamento, tá, gente? A ocorrência de visões por todo o livro, visões, tá? Ele via. A ocorrência das visões dele por todo o livro é outro forte argumento em favor da unidade total. Finalmente, características estilísticas por todo o livro fortalecem o argumento de unidade. Contexto histórico. Ezequiel, filho de Buzi, estava entre os aproximadamente 10.000 cidadãos de Judá deportados para a Babilônia, quando o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém em 598 e 597 a.C. Seu chamado profético lhe veio 5 anos mais tarde, o 5º ano do exílio do rei Joaquim, em 593. Ele recebeu esse chamado aos 30 anos, idade na qual ele deveria começar os seus deveres como sacerdote. O último oráculo datado no livro ocorre no 27º ano do rei Joaquim, indicando assim que o ministério de Ezequiel durou 22 ou 23 anos. O profeta viveu durante a maior crise na história de Israel, a destruição de Jerusalém e seu templo, mais o exílio dos principais cidadãos para a Babilônia. Tá, gente? A mensagem dele, né, e o propósito dele, porque, gente, o Ezequiel, bem rapidinho, assim, Ezequiel, ele era um sacerdote, né, e o sacerdote, para ser sacerdote, tinha que vir de uma linha de sacerdotes, não podia ter defeitos físicos, tá, gente? Ele tinha uma grande responsabilidade no templo, então, assim, ele era escolhido a dedo, não era qualquer um que chegava querendo ser sacerdote, tá, gente, naquela época. E engraçado essas coisas do defeito, né, não podia ter defeito nenhum. Se tivesse algum defeito e não fosse decorrente de uma certa linhagem, né,
que no caso dele aqui, ele era filho de Buzi, e Buzi era filho de outro, que era filho de outro. Bom, mensagem de propósito. A mensagem do livro gira em torno do evento central da história de Israel, a queda de Jerusalém, em 586 a.C. Antes do anúncio da queda de Jerusalém, a mensagem de Ezequiel é caracterizada pelo julgamento. Em sua retrospectiva mordaz da história israelita, Ezequiel expõe a depravação moral, né, da nação e a sua ausência de preocupação espiritual, né? Quem que lembra? A gente lembra até de João Batista, né, gente? Depois de se completar a destruição de Jerusalém e a nação encontrar-se no exílio, sua mensagem muda. Ele se volta para uma proclamação de esperança, que é agora mais necessário ao povo. Deus proverá um novo coração e um novo espírito para capacitar o povo a ser fiel e evitar um futuro julgamento. O Senhor vai estabelecer um novo templo e um novo modo de adoração para o povo, logo que a nação for restaurada. O arranjo do livro, né, o anúncio de julgamento no início e a declaração de restauração no final, sugere que a mensagem de Ezequiel foi, em última análise, de esperança, tá? Primeiro ele veio, alertou, tocou o terror, aí depois mudou para esperança, mas foi isso que Deus pediu para ele. Tá, gente? 6 declarações teológicas principais são feitas em favor de Israel no livro. O Senhor reunirá primeiro. O Senhor reunirá o seu povo. Segundo, o Senhor trará a nação de volta à sua terra e limpará o povo de sua impureza. Terceiro, o Senhor dará ao seu povo um novo coração e um novo espírito, a fim de que as pessoas possam andar em seus caminhos. Quarto, o Senhor restaurará a dinastia davídica. 5, o Senhor abençoará Israel com prosperidade e segurança sem precedentes em sua terra. 6, o Senhor estabelecerá sua morada permanente no reino de Israel, no meio de Israel. Todos os pactos feitos com Israel vão se cumprir quando a nação estiver restaurada, a terra prometida e o reino messiânico for estabelecido. Se liga, né? Porque eu acredito que a gente não tá longe mesmo, gente. Agora o Trump se elegeu, alguns já estão dizendo, né? Início Bom, vamos voltar. Não quero fugir daqui, não. Contribuição à Bíblia. Não há muitas citações do livro de Ezequiel no Novo Testamento, mas há algumas notáveis correlações. Por exemplo, a estrutura do livro de Apocalipse, que começa com uma visão de Cristo, correspondente às aparições de Deus nas visões de Ezequiel. O final do livro de Apocalipse também reflete o final de Ezequiel, onde o rio flui na presença de Deus. Por fim, a descrição do retorno dos exilados como ressurretos dentre os mortos é análoga ao conceito de Paulo de regeneração. Explicando, o retorno dos exilados como ressurretos, gente, é aqueles que andaram no caminho correto, se esforçando para melhorar, se melhorando, morrendo para o seu egoísmo, para si mesmos, para suas vontades, né? Quando a gente tem que fazer a vontade de Deus, não a nossa. Então, esses são os ressurretos, aqueles que vão ressurgir, né, dentre os mortos. Estrutura. Vamos lá, como é que Ezequiel estruturou os seus textos. O profeta Ezequiel exibe um estilo distinto por conta da sua obra profética. A expressão filho do homem ocorre 93 vezes como um título para Ezequiel, focalizando a natureza humana do profeta. A expressão o poder, mão do Senhor veio ou estava sobre, que é usada em outros lugares apenas para Elias e Eliseu, ocorre nas diversas seções principais de Ezequiel. São termos, tá, gente? Não tô ficando maluca não, são termos. Então, assim, vamos voltar aí, só para dar uma conferida. Então, a expressão o poder do Senhor veio sobre, né? Mas como ele colocou em parênteses, né? Significa a mão, né? Quando ele fala a expressão o poder, a mão do Senhor estava, né? Ou veio sobre.
que é usada em outros lugares, apenas para Elias, tá? Elias é outro profeta, não é? E Eliseu, tá, gente? Que também é outro profeta. Então, vamos lá. Ocorre nas diversas seções principais de Ezequiel. A assim chamada fórmula de reconhecimento. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Uma expressão característica da narrativa do Êxodo. Ocorre aproximadamente 60 vezes em Ezequiel. A expressão oracular introdutória, veio a mim esta palavra do Senhor, ocorre 46 vezes no livro e alerta o leitor para o início de uma sessão distinta. A expressão eu, o Senhor, falei, ocorre com frequência em Ezequiel. Aqui cita todos, tá, gente? Onde que tá? Outra característica pela qual Ezequiel é bem conhecido é sua representação de ações dramáticas, simbólicas. Relatos desse método de comunicação ocorrem por todo o livro. Ele também usa a técnica literária de alegoria para comunicar suas profecias. Suas alegorias compreendem Jerusalém como uma videira e águias majestosas, a dinastia davídica como uma leoa e uma vinha, uma espada como julgamento, e Olibá e Olá como irmãs adúlteras. Uma característica final do livro é a citação nas profecias de Ezequiel da escritura anteriormente escrita. E isso é evidente nos oráculos de julgamento dos capítulos 4 e 5, que depende maciçamente das maldições listadas em Levítico. Ezequiel também faz referência a outras porções das escrituras canônicas, inclusive Números e Sofonias. Tá, gente? O esboço dele, então, na parte do livro dele vai ser a casa rebelde de Israel cairá. Ezequiel é enviado, o tema principal é a casa rebelde de Israel cairá. Dentro desse tema tá Ezequiel é enviado como porta-voz de Deus, primeira série de ações simbólicas, a visão de, primeiro, Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito. Depois, o Israel disciplinado será restaurado, esse é o título. Daí vem, base dessa mensagem de esperança, notícias da queda de Jerusalém chegam, a promessa de restauração e a visão da restauração. Gente, vocês não sabem como eu tô com vontade de começar logo a falar desde o início da Bíblia, mas a minha pretensão é continuar mais ou menos até o final do ano com o Evangelho explicado, tá, gente? Até para melhorar muitas coisas aqui que eu quero e trazer a Bíblia explicada aí para quem tem vontade de aprender, mas não quer ler, tá? Não te julgo, não te julgo. Porque se eu pudesse também, gente, só nesse trânsito, né, aqui do Rio de Janeiro, principalmente se você trabalhar no centro, trabalha na zona sul e vem para a zona oeste, vamos dizer assim, pro Recreio, você vai pegar um trânsito daqueles, então você vai querer ver, ouvir ou ver, né, gente? Eu pretendo colocar no podcast, mas ainda não consegui, tá? Por falta de tempo mesmo, mas eu vou fazer isso, tá, gente? Até mais.